6 do juízo. E, assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, e depois disto, o juízo, Hebreus 9:27. É desconfortável ler e desagradável ouvir este solene versículo bíblico, pois aponta duas coisas, que os homens hão de morrer e que depois da morte haverá o juízo. Se você puder escapar da primeira ordenação de Deus, poderá, também, escapar da segunda. Se a primeira ordem, a morte dos homens, é cumprida, a segunda, o juízo, também o será. Daí que a primeira pergunta a ser feita não deve ser se você será julgado ou não, antes, se você morrerá ou não. Contudo, o assunto que se nos apresenta para consideração não é a morte, mas o juízo. Este é um assunto que ninguém gosta de ouvir nem tem prazer em discutir. Mas não há como escapar dele, pois se a morte é certa, o juízo também o é. Se você há de morrer, então também será julgado. A menos que você possa evitar a primeira ordenação, não evitará a segunda. A Bíblia apresenta-nos certos fatos. Quer você creia na veracidade deles, quer não, não obstante, são verdadeiros. O fato não se tornará ficção apenas por sua descrença. Um fato para sempre permanece fato. Ora, o primeiro fato que a Bíblia ensina é que Deus existe. Pode ser que você creia ou não nele, entretanto, Deus é um fato. O cego pode crer ou não que exista o sol, não obstante, o sol permanece como um fato. O segundo fato que a Bíblia ensina é que o pecado existe. Uma vez mais, os homens podem crer ou não que o pecado exista, entretanto, o fato de sua existência permanece. A Bíblia não só nos ensina que Deus existe e que o pecado igualmente existe, mas também nos instrui quanto à morte. A morte também é um fato. A Bíblia o menciona mais frequentemente do que as pessoas em geral o mencionariam. Ora, quer você creia quer não que a morte seja real, não obstante, está ordenado aos homens morrerem. A Bíblia apresenta-nos ainda outro fato, aquele que se relaciona com o futuro. Uma vez que pertence ao futuro, ele é, muitas vezes, negligenciado. Entretanto, é tão real quanto os outros três fatos já mencionados. Este fato é o juízo. Quer você creia nele quer não, haverá um juízo. Seja um pecado grande ou pequeno, seja ele refinado ou grotesco, seja popular ou infame, será julgado por Deus, pois o juízo é um fato bíblico. Não necessito de gastar tempo para provar que haverá um juízo. A Bíblia simplesmente diz que Deus existe e nunca tenta provar esse ponto. Da mesma forma, a Bíblia não necessita de demonstrar que você pecou, porque você pecou. Nem tampouco precisa substanciar o fato de que você morrerá, porque você morrerá. Da mesma forma, portanto, a Bíblia não tem necessidade de demonstrar-lhe que haverá um juízo, visto ser ele um fato. Permita-me fazer-lhe uma pergunta: o problema de seus pecados já foi resolvido? Pode ser que você já tenha ouvido o Evangelho várias vezes, mas ainda não resolveu o problema de seu pecado. Você, portanto, ainda não está salvo. E a morte sendo certa, o juízo certamente se seguirá. Entretanto, você não sabe quando há de morrer ou quando será julgado. Por isso urge que você resolva o problema do seu pecado hoje, de outra forma encontra-se em grande perigo. Muitos dão pouca atenção ao juízo, mas permita-me dizer-lhe que se você não resolver o problema do seu pecado hoje e esclarecer o assunto do juízo, não achará misericórdia quando o juízo, afinal, vier sobre você. Insto com você que não coma nem durma sem primeiro resolver o problema do seu pecado. Isto é de suma importância para que o juízo não lhe sobrevenha sem aviso prévio. Qual é o resultado do juízo? A Bíblia não somente nos diz que haverá o juízo, informa-nos também do seu resultado. Um dia Deus julgará o pecado do mundo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. Estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. 2 Tessalonicenses 1:8, 9. Este castigo é a perdição eterna, a saber, o inferno. O que a Bíblia nos diz de Deus ter amado ao mundo é verdade. Contudo, o que nos diz do fogo do inferno é igualmente verdadeiro.
Se ainda não recebemos a graça do perdão, estamos em estado muito perigoso, pois os incrédulos serão lançados da presença do Senhor e descerão para o inferno, a perdição eterna. Haverá desculpas no juízo? Talvez alguns pensem que, ao se apresentarem perante o trono do juízo de Deus, possam argumentar que ele não os pode lançar no inferno porque eles ou não compreenderam ao ouvir o Evangelho ou não o ouviram direito. Você pode preparar-se para razoar com Deus no dia do juízo, mas o Senhor já decidiu quanto à resposta que lhe dará e esta não lhe oferece desculpa alguma. Ouça as palavras sóbrias de Jesus: ninivitas se levantarão no juízo com esta geração, e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis aqui está quem é maior do que Jonas. Mateus 12:41. O Senhor diz-nos o que acontecerá no juízo. Será o próprio Deus quem condenará seus pecados no juízo? Não. Ele simplesmente ficará sentado observando os ninivitas levantarem-se para condená-los por seus pecados. Como será isto? Nínive foi uma cidade antiga, grande e famosa. Seus habitantes pecaram grandemente. De modo que Deus enviou um profeta chamado Jonas a fim de proclamar-lhes que em 40 dias Nínive seria destruída. Deram ouvidos ao que Jonas anunciava. Proclamaram jejum e vestiram-se de saco, desde o maior deles até o mais pequenino. Buscaram a Deus com todo o coração e Deus viu as suas obras e o seu arrependimento e não os destruiu. Eles, portanto, receberão a graça dos pecados perdoados. Muito mais tarde, o Senhor Jesus usou o acontecimento da história antiga a fim de provar que os ninivitas condenariam a geração dos dias de Jesus pelos pecados que havia cometido. Ora, os ninivitas ouviram a palavra de Jonas e se arrependeram. Contudo, eis aqui alguém muito maior do que Jonas. Hoje as pessoas ouvem o Filho de Deus falando. Hoje muitos já leram a Bíblia, especialmente o Evangelho segundo São João. Quem, pois, pode dar desculpa de jamais ter ouvido falar do Filho de Deus? E se você ouviu, como espera escapar do juízo futuro? Pois, no dia do juízo os ninivitas levantar-se-ão e o acusarão, dizendo: nós ouvimos a Jonas e nos arrependemos. Como, pois, poderá você escapar, visto que ouviu o Evangelho do Filho de Deus mas não se arrependeu? Talvez alguém argumente, dizendo: os ninivitas tiveram a oportunidade de se arrependerem porque Jonas foi lá para pregar. Mas eu sou uma pessoa que vive na roça. Ninguém pregou o Evangelho em minha região para que eu pudesse ouvir. Deus, provavelmente, não condenará uma pessoa como eu. Como resposta, dir-lhe-ei o que o Senhor afirmou acerca de outro incidente, o que desfará sua desculpa. A rainha do sul se levantará no juízo com esta geração, e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis aqui está quem é maior do que Salomão. Mateus 12:42. No dia do juízo, a rainha do sul se levantará para responder ao argumento de tais pessoas e condenará esta geração por seus pecados. A rainha do sul era a rainha de Sabá. Sabá é a Abissínia, Etiópia de hoje. Este país fica muito mais ao sul do Egito. Esta rainha ouviu falar da fama do rei Salomão, quão cheio de sabedoria era ele, de modo que viajou milhares de quilômetros para ver o rei. Contudo, eis aqui está quem é maior do que Salomão. Nosso Senhor Jesus é muito maior do que o Salomão de outrora. E o que ele diz é muito mais sábio do que as palavras de Salomão. O que ele fala tem consequência muito maior, visto que pertence à vida e à morte eterna. Uma rainha do sul estava disposta a viajar milhares de quilômetros a fim de ouvir a sabedoria do rei Salomão. Poderia você, que mora a apenas cerca de 50 quilômetros da cidade, não ir até lá e ouvir a verdade em uma igreja que prega o Evangelho? Ainda que você morasse a 200 quilômetros distante da cidade, mesmo assim poderia encontrar algum lugar perto onde pudesse ouvir o Evangelho e crer nele. Se não o fizer, a rainha do sul se levantará e condená-lo-á por seus pecados. Ela veio dos confins da terra. Por que você não pode sair de casa e ir a uma igreja próxima de onde você mora? Por conseguinte, nenhum dos não salvos hoje tem desculpa alguma para apresentar no dia do juízo. Pode-se escapar do juízo? Alguns podem tentar conceber uma maneira de escapar do juízo.
E uma ideia um tanto tola, mas alguns podem tentar. Por que não esconder no abismo, depois da morte, a fim de evitar o juízo? Os que tiverem feito o bem, para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal, para a ressurreição do juízo. João 5:29. Se, ocultando-se no profundo do abismo, a pessoa não for ressurreta, escapará ela do juízo? Tal coisa é completamente inútil. Ouça o que diz a palavra de Deus: ainda que desçam ao mais profundo abismo, a minha mão os tirará de lá. Amós 9:2, veja Salmo 1:3, 9 e 8. Você acha que pode ocultar-se no inferno e selar a porta, escapando, assim, do juízo? A mão de Deus o tirará de lá. Não importa que você desça ao mais profundo abismo, a sua mão o tirará de lá. Há outro grupo de pessoas, possivelmente cientistas e aviadores modernos, que pensam poder voar no espaço e escapar do juízo. Mas isso também é fútil. Ouça: se subirem ao céu, de lá os farei descer. Amós 9:2b. Você pode subir, mas Deus o fará descer. É difícil para você subir, mas é fácil para ele fazê-lo descer. Talvez alguns pensarão em fugir para as montanhas e florestas onde não possam ser encontrados. Contudo, diz a palavra de Deus, se esconderem no cume do Carmelo, de lá buscá-los-ei, e de lá os tirarei. Amós 9:3a. Você pensa que o ocultar-se no interior das montanhas ou entre as muitas árvores pode livrá-lo do juízo, mas Deus o buscará e o tirará. Outros poderiam dizer que se nem o abismo profundo nem os céus nem as montanhas podem ocultá-los, por que não tentar o fundo do mar? Aqui, também, a palavra de Deus admoesta: e se dos meus olhos se ocultarem no fundo do mar, de lá darei ordem à serpente e ela os morderá. Amós 9:3b. Se você se esconder no fundo do mar, será mordido pela serpente e não encontrará escape. O que ficou dito acima são representações pictóricas de seus fúteis esforços. No abismo, no céu, nas montanhas ou no fundo do mar você pode ocultar-se das mãos dos homens, mas jamais poderá escapar da mão de Deus. Segundo a Bíblia, absolutamente não há maneira de escapar. Que mais acontecerá no dia do juízo? Ai de ti, Corazim! Ai de ti, Betsaida! Por que se em Tiro e em Sidom se tivessem operado os milagres que em vós se fizeram, há muito que elas se teriam arrependido com pano, de saco e cinza. E contudo vos digo, no dia do juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom, do que para vós outros. Tu, Cafarnaum, elevar-te-ás, porventura, até ao céu? Descerás até ao inferno, porque se em Sodoma se tivessem operado os milagres que em ti se fizeram, teria ela permanecido até ao dia de hoje. Digo-vos, porém, que menos rigor haverá no dia do juízo para com a terra de Sodoma, do que para contigo. Mateus 11:21-24. Quanto mais a pessoa ouve o Evangelho, tanto menos terá o que dizer no dia do juízo. Aconselho-o a dar atenção a este assunto se ainda estiver ocupado com pecados, com o mundo e com os prazeres. Você não pode evitar a morte, portanto, não escapará do juízo. O juízo está ordenado assim como a morte. Dirijo-me ao povo de Xangai, mas, de igual forma, a todos em qualquer lugar, vocês serão como Tiro e Sidom. Estas cidades, outrora magníficas, hoje não passam de lugares onde pescadores secam suas redes. Vocês também serão como outras duas cidades. Devido à multidão de seus pecados, as antigas cidades de Sodoma e Gomorra foram destruídas por fogo e enxofre. 2 anos atrás um arqueólogo norte-americano visitou os antigos locais de Sodoma e Gomorra, encontrando aí somente traços de enxofre. Contudo, no dia do juízo, Tiro e Sidom, Sodoma e Gomorra serão mais toleráveis do que a Xangai de hoje. Nos dias antigos antes do nascimento de Cristo e antes de ele morrer pelos pecados do mundo, as pessoas poderiam ter dado desculpas por não terem conhecimento do pecado nem do juízo. Hoje, entretanto, você já ouviu falar que o Filho de Deus morreu por você. Se ainda não resolveu o problema do pecado, minhas lágrimas e também as lágrimas de todos os pregadores do Evangelho são derramadas por você, pois o juízo que há de vir é por demais solene. O mundo passará e os seus prazeres também, mas o juízo jamais passará até que se cumpra.
Como se escapa do juízo? Agora quero dizer-lhes como se pode escapar do juízo. A fim de escaparmos, primeiro devemos perguntar por que devemos ser julgados no futuro. Visto que todos pecaram, todos serão julgados. Se você puder escapar ao pecado, poderá também livrar-se do juízo. Juízo no grego é a mesma palavra usada para condenação. Logo, a frase depois da morte, o juízo pode ser traduzida, com a mesma exatidão, depois da morte, a condenação. Ninguém escapa ao pecado. Se não houvesse pecado, poderíamos destruir os templos porque não haveria necessidade deles. E também eu não precisaria ser cristão. Poderia queimar a Bíblia e ousar praticar tudo o que desejasse. Mas o pecado é real, é um fato, portanto, preciso de um Salvador. Sei que o Filho de Deus existe que levou meus pecados derramando seu sangue para nossa propiciação. Sei também que se a questão do pecado for resolvido, o problema do juízo também o será. Precisamente aqui está o caminho da salvação. De que maneira Deus nos salva de nossos pecados? Pequei e por tê-lo feito mereço ser julgado e condenado no inferno. Mas a palavra de Deus diz que seu Filho morreu por nossos pecados. Quão doce é o nome de Jesus! Seu som é mais agradável do que a música para meus ouvidos e é o mais poético de todos os temas para minha imaginação. O Filho de Deus veio a fim de morrer por mim. Ele levou meus pecados na cruz e sofreu por mim a penalidade deles. Assim, estou salvo e livre. Isto é o Evangelho. Meu propósito não é anunciar-lhes a condenação, dizendo que vocês devem morrer e ser julgados. Mostro-lhes o juízo apenas a fim de fazer com que percebam a necessidade. Vocês precisam de um Salvador, alguém que tire o pecado. Permitam-me contar-lhes uma história. Durante a Guerra Civil Norte-Americana, havia 2 irmãos. Um morava no norte e o outro no sul. Ambos foram convocados para o serviço militar. Em certa batalha o exército confederado do sul sofreu grande derrota e muitos soldados foram feitos prisioneiros. Entre os guardas do exército do norte encontrava-se um dos irmãos. Ele viu seu próprio irmão entre os capturados. Não ousou aproximar-se do irmão durante o dia, mas de noite, tirando seu uniforme, vestiu-o no irmão e instou com ele a que fugisse, pois os prisioneiros seriam mortos no dia seguinte. Depois vestiu o uniforme do irmão e tomou o seu lugar como cativo. Na manhã seguinte, ele foi morto. Embora mais tarde descobrissem que fora morto o homem errado, a lei não permitiu a captura e execução do outro porque alguém já havia morrido por ele. Não se pode morrer 2 vezes. Assim, o irmão que pertencia ao exército confederado teve a liberdade garantida. Esta não passa de uma pequena demonstração do significado da cruz. Não imagine incorretamente que Jesus veio a fim de servir a sociedade pregando fraternidade e igualdade e ao mesmo tempo servindo de exemplo para os homens. Já li o Novo Testamento pelo menos 100 vezes e nunca encontrei tal conceito em suas páginas. Pois tal ideia não seria o Evangelho, antes, o anúncio da miséria de Satanás e do inferno. A Bíblia diz-nos que Jesus veio para sofrer o juízo por mim. Eu devia morrer, mas Jesus morreu por mim. Na cruz, ele exclamou, meu Deus, por que me desamparaste? Mateus 27:46b. Deus teve de abandonar seu Filho Jesus porque naquele instante ele levava nossos pecados. Jesus desceu do céu a fim de levar-nos para lá. Deixou o Pai a fim de descer a este mundo para que nos aproximássemos de Deus. Tornou-se pobre para que fossemos ricos. Veio à terra para que fossemos libertos do cativeiro terreno. Levou nossos pecados para que fossemos livres deles. Sofreu o juízo por nós para que todos os que nele creem sejam poupados. Tenho certeza de que você muitas vezes ouviu a menção da cruz na apresentação do Evangelho. A cruz simplesmente significa que o Senhor Jesus sofreu nosso juízo e levou sua penalidade por nós. Gostaria de contar outra história. Antes de terminada a colonização dos Estados Unidos, os colonizadores viviam principalmente na parte leste do continente. Mais tarde descobriu-se ouro na Califórnia. As notícias espalharam-se na costa leste e todos se apressaram em direção do oeste em busca de ouro. Certo casal decidiu vender sua propriedade e partir para o oeste à procura de riquezas.
Primeiro foi o marido. Por mais de ano não houve comunicação. E súbito certo dia a esposa recebeu um telegrama do esposo, dizendo, Ouro, venha. Significava que Ouro havia sido descoberto e que ela devia seguir imediatamente. A esposa ficou muito feliz. Tomando o filho, viajaram para o oeste. Naquele tempo o canal do Panamá ainda não tinha sido construído e não havia conexão de trem para a costa oeste. Por isso levaram muito tempo para ir do leste para o oeste. Certo dia, houve uma confusão no barco a vapor em que viajavam. Ela pensou tratar-se de um encontro com piratas e trancou, com cuidado, a porta da cabina. Mais tarde sentiu cheiro de fumaça. Pensou que o navio estivesse em chamas. Abriu a porta e rapidamente levou o filho para o convés. Os barcos salva-vidas tinham sido baixados e já estavam todos cheios. Em geral, quando há um acidente no mar, as mulheres e as crianças são salvas primeiro. Mas por terem ela e o filho vindo tão tarde, os outros já tinham descido para os barcos salva-vidas. Implorando ela para ser salva, os marinheiros só puderam prometer salvar um deles. Que dilema para essa mãe! Naquele instante, os dois não podiam viver, contudo não era preciso que ambos morressem. A mãe ou o filho devia morrer para que o outro sobrevivesse. Finalmente a mãe escreveu o endereço e nome do marido e disse para o filho, Meu filho, ao encontrar-se com seu pai, diga-lhe que sua mãe morreu num incêndio no mar para que você pudesse ver o rosto dele. Isto não passa de sombra muito leve da verdade que a morte de Cristo Jesus em nosso lugar representa. Que possamos ouvi-lo dizendo, pecador, morri na cruz em seu lugar para que você possa ver o rosto do Pai Celeste. Morri para que você vivesse. Creia com todo o coração. O que estou tentando transmitir-lhe é a necessidade de perceber, por um lado, que aos homens está determinado morrer e que depois da morte vem o juízo, mas por outro lado, Deus amou tanto ao mundo que nos preparou o caminho da salvação, a saber, que seu Filho morreu por nós. Como resultado, você pode aceitar a Jesus Cristo como seu Salvador e Senhor agora. Dê ouvidos a este versículo bíblico, quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus, João 3,18. Lembre-se que as palavras julgar e condenar têm o mesmo significado no original grego. Portanto, podemos, com exatidão igual, dizer, quem nele crê não é condenado, o que não crê já está condenado. E esta palavra não é minha, antes, é a palavra do Senhor Jesus. Ouça outro versículo, em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. João 5:24. Esta passagem diz-nos que se a pessoa ouve a palavra do Senhor e crê em Deus que o enviou, tem, 1. A vida eterna, 2. Não entra em juízo ou condenação, e, 3. Passou da morte para a vida. Pergunto-lhe hoje se já creu no Filho de Deus. Se ainda não o fez, convido a aceitá-lo como seu Salvador agora. Em várias ocasiões tenho presenciado a morte de muitos. Um dia, pregando em certo lugar, alguém veio pedir-me que levasse o Evangelho a um médico moribundo. Ele tinha um pequeno conhecimento do cristianismo, mas agora morria de tuberculose. Chegando onde ele estava, disse-me ele que já ouvirá falar de Jesus e que sempre recusará crer. Pedi-lhe que descansasse por algum tempo, mas ele disse: Sou médico. Sei que vou morrer. Servi o exército como médico e cometi muitos pecados em todos os lugares por onde passei. Arrependi-me dos meus pecados, mas não consigo desfazê-los. Sinto o coração inquieto, não posso encarar Deus depois da morte. Li as palavras de João 5:24 para ele. Enquanto ouvia, recebendo a segurança delas de que todo aquele que crê no Senhor Jesus tem a vida eterna e não entra em juízo, mas passou da morte para a vida, ele recebeu a paz. Quão diferente era ele agora do instante em que eu chegará. Quando cheguei ele chorava, ao partir ele apertou-me a mão agradecendo-me. Sei que no futuro eterno encontrar-me-ei com ele de novo no céu. Não espere até o dia em que estiver morrendo para crer, não deixe sua decisão para o último instante. Ore a Deus, agora, dizendo, ó Deus, agora recebo teu filho. Sim, deveras,
O Filho de Deus já foi julgado por você e já morreu em seu lugar. Portanto, venham pecadores,